Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um evento Qualis. Eu sou o professor Lauro Magrini e vou trabalhar com vocês hoje algumas questões de concursos públicos anteriores em relação à disciplina Raciocínio Lógico Matemático, tá bom? Antes eu vou dar algumas dicas de estudos para vocês, tá legal? Então vamos começar o trabalho de hoje, pessoal. Isso aí, começando os trabalhos. Bem-vindos a mais um evento Qualis. Dicas de estudos, pessoal. Não se esqueçam que isso que eu estou falando é fundamental para vocês fazerem um trabalho bem, bem focado, bem objetivo em relação à preparação de vocês para o concurso público, tá bom? Então, não se esqueçam de fazer uma alimentação saudável. Então, tomar um bom café da manhã com frutas, leite, proteínas, né, na hora do almoço. Nada de ficar comendo feijoada, coisas muito gordurosas, tá? Porque isso atrapalha, de certa forma, a preparação de vocês. Como, né, aquela frase antiquíssima em latim, mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são. Além de uma boa alimentação, é óbvio que vocês têm que dormir pelo menos 8 horas por dia. Tem gente que, dependendo do organismo, necessita um pouquinho mais, tem gente que necessita um pouquinho menos. Mas o importante é você ser, vamos dizer assim, bem programado, né? Ficar acordado até 5 horas da manhã estudando, depois dormir até meio-dia, não é legal. Então procure, né, fazer uma rotina, adequar o seu organismo a uma rotina. Estuda até 10, 11 horas da noite, meia-noite que seja, e acorda 8 horas da manhã, acorda 7 horas da manhã, toma um bom café da manhã e faça o seu treinamento ao longo do dia, tá certo? É importante também que você faça exercícios físicos, não fica só aí na escrivania estudando, o tempo todo focado só em estudo. A atividade física aumenta a oxigenação no cérebro, aumenta a circulação sanguínea, então de certa forma isso vai melhorar a capacidade do seu organismo, da sua mente, a absorver conhecimentos novos. É muito importante que você faça isso. Certamente você, com uma prática de exercício diária, preferencialmente de manhã cedo, claro que depende de cada organismo, tem gente que prefere fazer à noite, né? Mas de manhã cedo é o mais recomendado. Faz exercício físico, toma um bom banho, né? Já toma o café da manhã, como eu falei, aí você vai sentar para estudar com o corpo 100% para absorver novos conhecimentos. Em relação ao estudo propriamente dito, tem que estudar a teoria. O que eu falo de estudar a teoria? Pegue pelo menos 2, 3 livros diferentes, apostilas diferentes, ou fontes de informação diferentes sobre aquele tema que você está estudando, porque cada professor tem uma didática, né? Cada professor tem uma maneira de explicar uma determinada disciplina, ou um determinado tema de uma determinada disciplina. Então, às vezes, você não consegue compreender muito bem o que aquele professor quis dizer. Mas na hora que você vê a mesma teoria, né? Esse mesmo tema, com outro professor, então é isso, agora eu entendi, ficou mais fácil de compreender. Então é importante que você leia em mais de uma fonte de informação aquele tema daquela disciplina que você está se preparando, tá bom? Então leia a teoria, aí depois veja alguns exemplos, né? Exercícios resolvidos pelo professor, né? Não é só até a solução, a alternativa A é a resposta correta, não é isso. Tem que pegar a resolução feita pelo professor, como que ele saiu do enunciado e chegou na resposta final, para você compreender o caminho das pedras, né? Como chegar lá no final. Aí você vai formar uma base de conhecimento importante sobre aquele tema. Aí faz um exercício proposto. Óbvio que tem que ter o gabarito, para você saber se você está indo na direção certa ou não. Então resolva alguns exercícios propostos e para fixar essa teoria com prática. É importante na matemática, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, que são as disciplinas que eu leciono. Tudo isso você tem que ter exercícios para fixar o conhecimento, é fundamental, tá bom? Aí depois dessa preparação, aí você semanalmente, pelo menos, você tem que fazer um simulado. Levando em consideração o tempo que você tem para fazer uma prova de concurso público e o número de questões, eu estimo aí que, em média, você tenha que levar 1,5 minutos por questão. Então pega 10 questões e tenta resolver em 15 minutos essas 10 questões. Você vai estar bem preparado se você acertar pelo menos 70% dessas questões, ou seja, 7 questões ou mais, você já vai estar bem preparado. Caso não consiga acertar, não adianta chutar, não vale acertar no chute, tá?
Não tenta enganar você mesmo. Então, se não conseguiu atingir essa meta, aí deixa passar 1, 2 dias, rever a teoria, rever os exemplos, consulte outras fontes de informação e vai cada vez aprimorando mais o seu conhecimento em relação àquela disciplina. Beleza, galera? Isso aí. Então, vamos agora à continuação. Eu selecionei algumas questões dessas 3 bancas que são muito utilizadas para aplicar provas de concursos públicos voltado às principais carreiras aí que vocês estão se preparando, né? No caso aí, o TCM. Então, primeira questão, pessoal. Vamos lá. Foi aplicada pela FGV em 2020, como vocês estão vendo aí no enunciado, tá certo? Xavier, Yolanda e Zorba, né? Vocês podem observar que o nome essas 3 pessoas, XYZ, né? Começa com a letra X, Y, Z. Já é uma dica que o professor da banca, né? Uma facilidade que ele deu aí no enunciado para você montar a resolução da questão. Então, 3 amigos e cada um possui uma certa quantia e a soma dessas quantias dá R$200. Então, o que cada um deles tem somado dá R$200. Se Xavier der R$20 para Yolanda, ele ficará com o dobro da quantia de Xavier. E Zorba ficará com a mesma quantia de Xavier. Então, é correto afirmar o quê? Qual dessas afirmativas aqui é a correta? Então, vamos lá. A solução. Basta montar um sistema de equações lineares. Então, qual seria a primeira equação? Eu botei aí o enunciado novamente e repetir o nome das pessoas, né, em letra vermelha inicial, né, para mostrar o X, Y, Z, que foi a dica que eu acho que o professor da banca colocou para vocês, né? Então, X mais Y mais Z, o que Xavier mais Yolanda mais Zorba tem, dá R$200. Somando, R$200. Então, é o que tal do matematiquês, né, pessoal? Como é que eu vou traduzir do português para matemática? Então, a soma das quantias desses 3 indivíduos dá R$200. Então, a gente monta essa equação. Agora, qual é a outra equação? Se Xavier der R$20 a Yolanda, ela, Yolanda, ficará com o dobro da quantidade de Xavier. Ficará com o dobro da quantidade de Xavier. Ok? Então, essa parte aqui do texto, eu coloquei, ó, ela, Yolanda, vai ficar igual com o dobro da quantidade de Xavier. A nova quantidade de Xavier, já que Xavier deu R$20 para a Yolanda e ele tinha inicialmente X, ele ficou com quantos? X menos 20. Ele deu 20 para a Yolanda e ela, Yolanda, passou a ter o dobro da quantia que Xavier passou a ter. Então, essa é a tradução aí do português para matemática, tá certo? Matematiquês. E a última, Zorba ficará com a mesma quantidade de Xavier. Ora, Zorba é Z. Z passou a ter a mesma quantidade de Xavier. A nova quantidade de Xavier depois que Xavier deu R$20 a Yolanda, como está aqui. Então, eu montei as 3 equações baseadas nesse enunciado. Fiz a tradução aí do português para matemática. Agora é só resolver essa equação. De que maneira? Ora, a soma dos valores dos 3 continuará sempre sendo R$200. Se Xavier deu ou não deu algum valor para a Yolanda, tá certo? Antes de dar, a equação era essa. Antes de Xavier dar R$20 para a Yolanda, essa era a equação. A partir do momento que houve uma mudança, ele deu R$20 para a Yolanda, ele passou a ter X menos 20, tá certo? E Zorba passou a ter a mesma quantidade que ele, tá certo? Esse cara aqui é a quantidade de Zorba. E essa quantidade aqui é a quantidade de Yolanda, a nova quantidade de Yolanda. Eu botei toda essa equação aqui em função da variável X, perfeito? Que é o que ele está querendo, né? A quantidade aí do Zorba, aliás, ele quer saber a quantidade do Zorba. Vamos lá, mas por essa equação eu consigo resolvê-la, estou aí desenvolvendo ela, tirei os parênteses, e aqui eu fiz o produto, né? 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 20, menos 40, tá certo?
e tirei o parente dos outros termos, o primeiro e o terceiro termo. Consequentemente, quantidade x que eu tenho aqui, 2x mais x dá 4x. Menos 20 com menos 40, menos 60 com menos 20, menos 80. Agora eu passo o 80 para o lado de cá, ele é menos 80 aqui, né? Passando para o outro lado vira mais 80. E deixo o 4x sozinho do lado esquerdo da equação, como mostrei aqui. Então, eu tenho que 4x é igual a 280. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, é 280 dividido por 4. Então, x, a quantidade inicial que Xavier tinha, era R$70. Ora, se ele deu R$20 para a Yolanda, ele passou a ter quanto? Passou a ter 50, tá certo? Ó, portanto, Xavier inicialmente tinha 70, como ele deu 20 para a Yolanda, ele passou a ter 50. Zorba tinha inicialmente 50 e continuou com os mesmos 50. Ele passou a ter a mesma quantidade de Xavier depois que Xavier deu R$20 para a Yolanda. Yolanda tinha inicialmente quanto? Tá certo? Se o Xavier tinha 70 e o Zorba tinha 50, essa soma aqui dá 120. Para chegar a 200, Yolanda tinha que ter 80. Eu botei aqui, ó. Total, menos o que Xavier tinha, menos o que Zorba tinha, é a quantidade de Yolanda. Então a soma aí dá os 200. Ficou com quanto? Ela passou a ter isso aqui. O dobro da quantidade que o Xavier passou a ter. Ou seja, ele passou a ter 50, o dobro de 50 é 100. Então a Yolanda tem 100, o Xavier tem 50 e Zorba 50. Dá os mesmos R$200. Então qual é a resposta certa? Inicialmente Xavier tinha 60? Não, inicialmente Xavier tinha 70. Então não é essa. Yolanda tinha 80 inicialmente? Não, Yolanda tinha 80 inicialmente, então também não é essa. Zorba tinha 70? Não, inicialmente Zorba tinha 50, então também não é essa. Ao final, Xavier e Yolanda ficaram ao todo com R$180. Xavier e Yolanda. Xavier ficou com 50, Yolanda ficou com 100, então a soma é 150, então não é 180, também está errado. Então, obviamente, a resposta certa final é a letra E. Zorba e Xavier ficaram ao todo com R$100. Sim, Xavier ficou com 50 e Zorba ficou com 50. A soma dos dois, portanto, é de R$100. E aí? Gostaram dessa essa questão? Achei bem interessante, né? No começo pode dar um nó na cabeça, mas qual é a maneira, né, de você resolver isso? Aquela brincadeira que eu falo sempre para todo mundo, né, galera? Mestre, olho, mas não vejo nada. Porque o difícil, pessoal, é você enxergar essa tradução do português para matemática. Ou seja, escrever sentenças matemáticas, expressões matemáticas que facilitem a resolução da questão, para não complicar o meio de campo aí. Da maneira que eu coloquei, eu acho que ficou mais fácil de entender do que montando de uma maneira diferente. Ciência exata, a resposta tem que ser sempre a mesma. Mas o caminho que você vai percorrer para resolver a questão pode ser diferente, né? Cada um pode resolver de uma forma diferente. Mas a resposta, obviamente, vai ser a mesma. Beleza? Então, vamos lá, continuando aí, mais uma questão. Considere como verdadeira a proposição Solange é loura e Mônica é morena. Considere agora essas proposições aí, essas três proposições, tá vendo? Solange não é loura ou Mônica é morena. Então, percebam que toda vez que você for resolver esse tipo de questão, você tem que ficar ligado nos conectivos, ó. Conectivo E, aqui o conectivo é ou, aqui tem uma negação, aqui é a condicional se então, tá certo? E aqui tem a negação. Aqui também é uma condicional se então, e a negação está aqui. Então, dessas três proposições aqui, quais são verdadeiras? Tem todas essas alternativas aí. E aí, como é que você vai fazer agora? Eu destaquei aí o conectivo E, da primeira proposição colocada no enunciado, tá certo? E
considere como verdadeira. Se essa proposição composta inteira, ela é verdadeira, e aqui tem um conectivo e, para que ela inteira seja verdadeira, obrigatoriamente, tá certo? Usando aquelas tabelas verdade. Quem não conhece tabela verdade dos conectivos e, ou a condicional se então, ou a bicondicional se somente se, reveja essa matéria, tá? É importante que vocês saibam as principais tabelas verdade, né? Então, na tabela verdade do conectivo e, ou seja, da conjunção, tá? Lauro e Maria, estou juntando os dois, Lauro e Bianca, né, minha esposa, estou juntando os dois, é uma conjunção. Agora, ou é uma disjunção, estou separando um, o outro ou ambos. Então, no caso da conjunção, o e, ela, proposição composta, vai ser sempre verdadeira se ambas proposições simples forem verdadeiras. Então, Solange é loura, é uma proposição simples, Mônica é morena, é outra proposição simples. Essas proposições simples têm que ser verdadeiras, para que a total seja verdadeira. Então, na primeira proposição, Solange não é loura, ou Mônica é morena. Então, eu tenho agora esse conectivo aqui, ó, o ou, a disjunção. Então, se Solange é loura, é verdadeiro, significa que Solange não é loura, vai ser o quê? Falso. Tá certo? Mônica é morena, ele repetiu aqui a proposição simples, Mônica é morena, que é uma proposição verdadeira. Então, no conectivo ou seja, na disjunção, tá certo? Sempre vai ser verdadeiro, exceto quando ambas forem falsas. Então, verdadeiro, verdadeiro, vai dar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso ou verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro ou falso é verdadeiro, e falso ou falso, aí sim vai ser falso. A disjunção só é falsa quando ambas forem falsas. Então, a primeira proposição aí é verdadeira. A segunda, condicional. Okay? Solange é loura, proposição simples. Solange é loura é verdadeiro, está aqui, escrito aqui em cima. Então, Mônica não é morena. Ele falou que Mônica era morena, era verdadeiro. Então, Mônica não é morena, tem que ser falsa. Aí você chega do... aqui está errado, verdadeiro, né? Está errado aqui, ó. Verdadeiro, está errado em tudo, né? Agora que eu estou vendo, eu copiei, né? Copiei tudo, está tudo escrito errado aí. Então, mas, ó, isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro, falso. Ó, condicional. Vera Fischer é falso. Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Falso, verdadeiro é verdadeiro. E falso, falso é verdadeiro. Essa é a tabela verdade da condicional. Ela só é a condicional. Só é falsa no Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Ela é a única que é falsa, o resto é verdadeiro. Tá bom? Então, a segunda proposição é falsa. E a terceira, também outra condicional. Mônica não é morena. Ó, se Mônica é morena é verdadeira, Mônica não ser morena é falso. Solange é loura. Solange é loura já afirmou aqui, ó, verdadeiro. Então vai dar falso. Se falso, então verdadeiro. Como eu mostrei, se falso, então verdadeiro, ela é verdadeira. Então, somente a alternativa, né, as proposições 1 e 3 são verdadeiras. Então, letra B, apenas as proposições 1 e 3. Ok? E aí? O que acharam dessa segunda? Então, dica, treine em tabela verdade. É importantíssimo que você treine em tabela verdade para conseguir entender a lógica de cada uma das proposições. Às vezes está nas alternativas, tá bom? Então é fundamental que você tenha esse conhecimento. Beleza, pessoal? Esse evento é só resolução de questões. Eu não estou dando um evento de teoria completa, tudo mais. Posso até fazer isso posteriormente, se vocês fizerem pedidos aí para a equipe do Qualis, tá bom? Mas vamos primeiro resolver alguns exercícios. Então, nessa questão aí, como é que a gente vai fazer? Considere a afirmação. A criança tomou vacina, ó, o E, o conectivo, e não chorou.
Dica: as proposições simples sempre tem que estar na afirmativa. Então, a criança tomou vacina. É uma proposição simples, na afirmativa. E chorou. Chorou é outra proposição, como se essa aqui fosse a proposição P e essa daqui é a proposição que. Logo, o não chorou é o não que. Então, eu tenho aqui, ó, P, E, não que, de forma simbólica. Essa proposição de forma simbólica está sendo escrita dessa maneira. Então, a negação lógica dessa afirmação, qual é? Qual é a negação dessa afirmação? Ora, pessoal, aí fica fácil. É só você usar o De Morgan. Usa De Morgan. Basta utilizar a lei de De Morgan. Como é que você aplica a lei de De Morgan? Nega as duas proposições simples e muda o conectivo. Ou seja, se a proposição inicial, né, composta é a criança tomou vacina e não chorou, nega as duas. Ó. A criança não chorou, não tomou vacina, melhor dizendo, o E vira ou e o não chorou vira chorou. Que a negação da negação é a afirmação. Não chorei. Então você chorou. Tá certo? Então, ó, não se esqueçam disso aí, ó. Os meninos, rapazes, quando você estiver numa balada à noite e chegar junto de uma gatinha, ela chega pra você e fala: não me beija. Ela tá pedindo pra você beijar ela, cara. Tá? É dica de raciocínio lógico para as cantadas. Não quero. Toda vez que a menina falar não quero, ela quer. É isso aí. Então, a negação é: a criança não tomou vacina ou chorou. Então, a resposta é lá a última. Ó. A criança não tomou vacina ou chorou. Então, viram como é fácil aplicar De Morgan? É muito fácil. Então, toda vez que você tiver uma proposição composta com um conectivo E, ou com conectivo OU, você podia ter também o OU numa proposição composta, as duas leis de De Morgan é negar as duas proposições simples e mudar o conectivo. Ou seja, se é OU, vai virar E. E se é E, vai virar OU, como foi o caso aí dessa questão. Tá bom? Beleza, então leio esse enunciado aí. Deu um nó na minha cabeça ler esse enunciado. Presta atenção aí, ó. 3 amigos disputaram a corrida de São Silvestre em São Paulo, em tempos que não eram de pandemia, claro. Os 3 completaram a prova. O primeiro a chegar foi Miguel, com tempo de 1h e 45 minutos. Pedro levou 1/3 a mais do tempo de Miguel e 1/5 a menos que o tempo de Aquiles. Viu? Deu um nó na cabeça. O tempo de Aquiles, o tempo que Aquiles levou para completar a prova foi de quanto? Pessoal, pelo amor de Deus. E aí, gente? Águia caolha não come coelho. Mestre, olho, mas não vejo nada. E várias outras frases de efeito que eu coloco, né? Provérbio do dia. Cobra que não se mexe não engole sapo. Tem que praticar, tem que correr atrás, tem que fazer muito exercício para você conseguir resolver o outro problema do outro provérbio. Águia caolha não come coelho. Não enxerga, coitada. Vai acabar batendo com a cabeça numa pedra, na hora que dá o bote, em vez de acertar o coelho, pegar o coelho, dá com a cabeça na pedra. Né? Tem que praticar, tem que fazer muito exercício. Então, mais uma vez, eu estou mostrando para vocês, gente, um tipo de enunciado, né, que você tem traduzido português para matemática, usar o famoso matematiquês. Então, como que você vai resolver essa questão? Assim, ó, vai ser fácil, pessoal. Então, repetir aí o enunciado e montei uma tabelinha. Ó, ele já falou. O primeiro a chegar foi Miguel. Então, botei aqui, ó. O primeiro a chegar, primeiro colocado, foi Miguel. 1h e 45 minutos. Ou seja, 1h tem 60 minutos. Mais 45 minutos dá 105 minutos. Então, botei aqui, ó, 105 minutos. Se Pedro levou 1/3 a mais do que o tempo de Miguel, que foi o primeiro colocado, e 1/5 a menos do que o tempo de Aquiles, ele foi o segundo colocado, né? Pedro foi o segundo colocado. Consequentemente, Aquiles foi o terceiro colocado. Então, coloquei aqui, ó,
Pedro levou 1/3 a mais do que o tempo de Miguel. Qual foi o tempo de Miguel? 105. Ele levou 1/3 a mais, então eu somei 1/3 de 105. 1/3 de 105 é 35. Então 105 mais 35, 140. Beleza? Esse 140 foi o tempo de Pedro, certo? E Pedro levou 1/5 a menos do que o tempo de Aquiles. Aí está perguntando qual é o tempo de Aquiles. Aí eu botei, ó, a dica de resolver no Mathematics é essa última linha aqui, ó. Qual é o tempo de Aquiles? O tempo de Aquiles menos 1/5 do tempo de Aquiles é os 140 minutos. Pedro não levou 1/5 a menos do que o tempo de Aquiles, então eu escrevi aqui, ó, tempo de Aquiles menos 1/5 do tempo de Aquiles é igual a 140 minutos. Aí tem uma equação matemática apenas em função do tempo de Aquiles, tá certo? Tempo de Aquiles, inteirinho aqui, ó, 5/5 do tempo de Aquiles. 5/5 menos 1/5 vai dar quanto? 4/5 do tempo de Aquiles. Isso é igual a 140 minutos. Esse 4/5, quando eu passo para o outro lado, ele inverte, né? O numerador vira denominador e aí o denominador vira numerador. Então eu botei para cá, ó, 5/4. Tempo de Aquiles é 5/4 do 140, que foi o tempo de Pedro. Então resolvendo isso, perfeito? Vai dar 175 minutos. Mas 175 é igual a 120, que são 2 horas, mais 55. Então, 2 horas e 55 minutos é a resposta certa. Tá aí. Bacana? E aí, pessoal? Viram, então, como que você tem que montar? Essa é a minha maneira. Como que vocês vão conseguir chegar nisso? Tá certo? Não que a minha seja a melhor de todas, pode até ser que outro aluno, outro candidato, outro professor faça uma resolução até mais interessante que a minha, não tem problema nenhum. Eu até gosto de ver resoluções mais interessantes, mais rápidas e melhores do que a que eu faço, que eu aprendo com meus alunos, aprendo com outros professores, então eu estou em constante evolução. Eu nunca chego no ótimo, eu tenho sempre que me preparar cada vez mais para ir a cada dia melhorando a minha capacidade de resolver questões. Mas essa foi a maneira que eu visualizei para resolver essa questão e espero que a maioria aí tenha gostado, tá bom? Vamos lá, outra questão então. Unesp. Considere a seguinte informação, divulgada no site de um sindicato do comércio em outubro de 2019. 2 em cada 3 consumidores acima dessa idade, 60 anos, já compraram online por smartphone. Com base nessa informação, considere que a pesquisa realizada para chegar à conclusão que foi divulgada tem identificado 150 consumidores acima de 60 anos, a idade dada, que compraram online por smartphone. Então, nesse caso, o número total de pessoas que teria participado da pesquisa nessa faixa etária teria sido de quanto? Ora, 150 consumidores, pessoal, é 2/3 do total pesquisado. 2 em cada 3. 2/3 do total, tá certo? 2/3 do total, ok? É que dá os 150 consumidores pesquisados. Então, eu escrevi aqui, ó, 2/3 do total é igual a 150. Consequentemente, quanto vale o total? Pega esse 2/3, passa para o outro lado do sinal de igual, ele passa invertido, como eu mostrei na resolução anterior. Tá certo? Então, 3 vezes 150 é 450. Eu quero saber a metade de 450, que é 225. Então, letra A. Essa foi fácil, né, gente? Vamos a outra aí. Sabes que todos os irmãos de Márcia são técnicos em análises clínicas. Logo, é correto afirmar o quê? E aí? Um minutinho para vocês olharem essas alternativas. Qual delas é a correta, baseada nessa análise inicial, nessa informação inicial do exercício, né, dessa questão? Todos os irmãos de Márcia, todos os irmãos de Márcia são técnicos em análises clínicas, todos eles. Então, baseado nisso,
O que é correto afirmar? Então essa aí, pessoal, é mais uma questão, tá certo? Em que o candidato tem que analisar cada alternativa e ver se ela é verdadeira ou falsa. A primeira, por exemplo, é uma condicional. Quando que ela é verdadeira? Uma condicional é verdadeira em todas as situações, exceto no Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Na segunda, Márcia e seus irmãos são técnicos em análise clínica. É o E, conectivo E. Só que o enunciado não falou nada sobre Márcia. Então essa eu já eliminaria, né? Todos os irmãos de Márcia são técnicos em análises clínicas. Em lugar nenhum no enunciado foi dito algo sobre Márcia. Então eu não posso afirmar nada sobre Márcia. Então a alternativa B eu já descarto. C, se, é outra condicional. Ó. Se então só vai ser falsa no Vera Fischer. O resto vai ser verdadeiro. D, Márcia não é técnica em análises clínicas. A mesma coisa que a alternativa B. Eu não posso afirmar nada sobre Márcia. Se ela é ou se não é, ela não é técnica em análises clínicas. Então a letra B e a letra D estão eliminadas porque não foi dito nada sobre Márcia no enunciado. Então você não pode inferir nada sobre ela. E E, outra condicional. Se Caio é técnico, então ele é irmão de Márcia. Beleza? Outra condicional. Só é verdadeiro quando? Em qualquer situação. Verdadeiro, verdadeiro. Tá certo? É falso, verdadeiro. E falso, falso é verdadeiro. Só não vai ser verdadeiro no Vera Fischer. Verdadeiro, falso. Olha as iniciais. Vera Fischer. Iniciais VF. Verdadeiro, falso é falso. Então, certamente, como eu já eliminei duas alternativas, a B e a D, as outras três, a A e a C e a E, como são condicionais, certamente duas delas vai dar Vera Fischer e uma dessas três não vai dar Vera Fischer. Vai dar verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro ou falso, falso. Beleza? Então vamos ver como é que eu resolvi essa questão aí. Agora é danou-se, né? Vamos lá. Montei aí esse diagrama que vem mostrando todos os irmãos de Márcia são técnicos em análises clínicas. Então aqui, irmãos de Márcia, o Alberto, o Carlos, né, o Bernardo, o Daniel, o Eduardo, e aí vai. Todos os irmãos de Márcia estão nesse retângulozinho amarelo. E ele é um subconjunto do retângulo azul. Então, todos os irmãos de Márcia são técnicos em análises clínicas. Eu posso falar isso de outra maneira. Se é irmão de Márcia, então é técnico em análises clínicas. Então você traduz, né, esse quantificador universal, todos, na condicional sim, então, dessa maneira. E agora vamos ver uma afirmação equivalente a essa afirmação aí de cima, que é a contrapositiva. Então, como que é a contrapositiva? É o inverso, né? Nega e inverte as proposições. Então, deixei aí, ó, o vermelhinho era a primeira. É irmão de Márcia. Eu neguei. Não é irmão de Márcia e inverti. O que estava antes passou para depois. E azul. É técnico em análises clínicas. Eu neguei e inverti a posição. Tá certo? Então, essa é uma equivalente da condicional. Tem o mesmo significado. Observa aqui, ó. Completei. Não é técnico em análises clínicas. Se não é técnico em análises clínicas, então tá aqui, ó. Ele não é técnico. Então tem aqui o epitáfio. Epitáfio. Ele não é técnico em análises clínicas. Então ele não é irmão de Márcia. Irmão de Márcia está aqui. Então observem que esses dois conjuntos, o azul e o laranja aí, são conjuntos disjuntos. Não há interseção. Ou é técnico ou não é técnico. Eles são conjuntos disjuntos. Então, se não é técnico, não é irmão de Márcia. Agora, baseado nisso, vamos analisar todas essas situações aí. Né? Da seguinte maneira, ó. No caso aí, não analisei nenhuma por enquanto. Ó. Se não é técnico, essa é a contrapositiva. Ó. Se não é técnico em análise clínica, então não é irmão de Márcia, é o que eu botei lá. Se, aí ele botou aqui, o nome de uma pessoa qualquer, fulano. Fulano.
Se fulano não é técnico em análises clínicas, então não é irmão de Márcia. Ok? Aí é como se você tivesse aqui, ó, deixa eu ver se eu completei aqui. Peraí, rapidinho. Ó, vou botar aqui, ó, fulano. Ou no caso, o Josué. Josué não é técnico em análises clínicas. Ele está aqui, do lado direito. Josué está aqui. Ele não é técnico em análises clínicas. Então eu posso afirmar com certeza que ele não é irmão de Márcia. Porque os irmãos de Márcia são todos aí dentro desse retângulo amarelinho. Beleza? Então, próxima questão. Considere verdadeira a afirmação 1 e falsa a afirmação 2. Então, essa primeira, ela é verdadeira, tá certo? E a segunda é falsa. Então, já passei aqui, tá vendo? Todas essas alternativas aqui que a gente vai analisar, eu já estou colocando aqui no finalzinho, tá bom? Então, botei para cá, todas elas, tá vendo? Então, a primeira delas, Carlos é técnico em análises clínicas. Ela é uma afirmação verdadeira. E Ana é técnica em análises clínicas, é uma afirmação falsa, como colocou aí o enunciado, tá certo? Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma afirmação verdadeira. Primeira, se Carlos é técnico em análises clínicas, então Ana é técnica em análises clínicas. É uma condicional. Eu tenho aí o se, então. Beleza? Quando que ela vai ser verdadeira? Em qualquer situação, exceto Vera Fischer. Na condicional, Vera Fischer é falso. Na P, então, que é uma condicional. Essa é a única hipótese, a única possibilidade que a condicional é falsa. No Vera Fischer é falso, tá bom? Então, a primeira aí, vamos ver o que pode acontecer. Ó, se Carlos é técnico em análises clínicas, essa proposição simples aqui, pessoal, é o que ele colocou no enunciado. Ó. Carlos é técnico em análises clínicas, ela é verdadeira. E aqui, Ana é técnica em análises clínicas. Essa afirmação é o que está aqui. Ana é técnica em análises clínicas. Essa afirmação é falsa. Então, nesse caso, eu tenho o Vera Fischer. Verdadeira implica em falsa. Vera Fischer é falso. Então, a alternativa A é falsa. Na B, eu tenho agora o conectivo E. Ó. E. No conectivo E, tá certo? Na tabelinha verdade do conectivo E, quando ela é verdadeira? Só vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras. O resto é falso. Então eu tenho aqui, ó. Deixa eu só aproveitar aqui esse cantinho. Deixa eu apagar tudo. Continuar aqui, ó. P, Q. Vou dar só uma dicasinha aqui sobre como montar uma tabela verdade. É verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tá certo? Então toda vez que você tiver duas proposições, a tabela verdade terá quantas linhas? É 2 elevado a n, o número de linhas. Se eu tenho duas proposições, é 2 ao quadrado. Ou seja, eu teria 4, eu vou ter 4 linhas. E aqui eu tenho a proposição composta usando o conectivo E. P, E, Q. Certo? Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Então, para ser verdadeiro, ambas têm que ser verdadeiras, que é somente a primeira linha. E o resto vai ser falso. Perfeito? Então, essa tabela é a verdade da conjunção, do conectivo E. Então, no caso, ele falou que Carlos não é técnico. Ora, Carlos é técnico, é verdadeiro. Então, Carlos não é técnico, é falso. E aqui, Ana é técnica, é falso. Portanto, Ana não ser técnica é verdadeiro, é o oposto. Se a afirmação é falso, a negação tem que ser verdadeiro. Então, quando eu tenho conectivo E, falso, verdadeiro é falso. Como eu mostrei para vocês na tabelinha verdade aqui em cima. Beleza? Agora a letra C é condicional. Então, só na condicional, só é verdadeiro quando? Em qualquer situação. E Vera Fischer é falso. Só tem uma situação que é falsa, no Vera Fischer. Então aqui,
Ana, inverteu, hein? Ó, tomem cuidado, ele inverteu. Ana não é técnica em análises clínicas. Ana é técnica é falso. Então, Ana não ser técnica é verdadeiro. E Carlos não é técnico. Se Carlos é técnico é verdadeiro, Carlos não é técnico é falso. Então eu tenho verdadeiro falso. Eu tenho Vera Fischer. Olha lá. V implica F, é Vera Fischer, é falso. Então essa alternativa também é falsa. E a última, eu tenho um conectivo E aqui também, ó. Então é a conjunção, essa tabela verdade que está aqui em cima. Só é verdadeiro na primeira linha, ó. Só na primeira linha. Carlos é técnico em análise clínica, é verdadeiro. Ana é técnica em análises clínicas, é falso. Ó, Ana é técnica, é falso. Então, Carlos e Ana são técnicos em análises clínicas. Observa aí, pessoal, o seguinte detalhe, né? Ele juntou, ele poderia ter dito essa alternativa D como Carlos é técnico em análises clínicas e Ana é técnica em análises clínicas. Então, as duas proposições simples que aparecem inicialmente lá no enunciado estariam completas e separadas individualmente, né, com um conectivo E. Só que ele pegou as duas e juntou numa frase só. Carlos e Ana são técnicos em análises clínicas. Então ele repetiu as duas proposições do enunciado de uma forma mais compactada, mais condensada, mas não distorce o quantificativo lógico de cada uma delas, né? O sentido lógico, melhor dizendo, de cada uma delas. Carlos é técnico, é verdadeiro. Ana é técnica, é falso. Tá bom? Então, continuando aí. Vamos à última. Outra condicional. Ana é técnica em análises clínicas, então Carlos é técnico em análises clínicas. Ora, Ana é técnica em análises clínicas, tá certo? Ana é técnica. Se Ana é técnica em análises clínicas, isso é falso, está no enunciado. Então essa primeira aqui que eu estou marcando, voltando a voltinha aí, é falsa. Carlos é técnico em análises clínicas. Isso aqui é verdadeiro. Então teria uma situação que na condicional que o falso implica no verdadeiro. Ó, falso, verdadeiro. Pode ser? Pode, é verdadeiro. Qualquer situação da condicional vai ser verdadeira, exceto o Vera Fischer, que é falso. Então, eu vou aproveitar aqui, eu vou colocar aqui em cima, para todo mundo entender, a tabelinha verdade da condicional. Não esqueçam isso, hein? Se P, então Q. As duas primeiras colunas sempre se repetem. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Aqui é verdadeiro, falso. Aqui é verdadeiro, falso. Somente no Vera Fischer é falso. O resto, então, é verdadeiro. No caso dessa questão, ele pegou essa terceira linha. Falso implica verdadeiro, então é verdadeiro. Então a alternativa E é a correta aí dessa questão. E aí, pessoal? Muito difícil até agora? Ou, mestre, só não entendi a partir do momento que o senhor falou. Hoje veremos um evento sobre resolução de questões de raciocínio lógico. Não se preocupem, não se apavorem, não fiquem com taquicardia, sudorese, mão suando, tá certo? Isso é normal no começo. Todo mundo aqui é atleta intelectual. Eu e vocês, nós somos atletas intelectuais. Então não adianta você, sem nunca ter feito treinamento nenhum, ou caso você tenha tido pouco treinamento, querer correr a maratona direto. Você vai morrer no meio do caminho. Então você tem que ir progressivamente, tá certo? Aprimorando seu condicionamento físico. Vai aumentando diariamente ou semanalmente, melhor semanalmente. Semanalmente vai aumentando a carga horária de estudo que você se dedica à sua preparação para o concurso público, tá certo? De forma planejada. Se faltam 10 meses para o concurso, eu vou fazer essa progressão de uma maneira. Se faltam 30 dias, faltam 2 meses para o concurso, essa progressão vai ter que ser um pouco diferente, vai ter que ser um pouco mais acelerada, tá bom? Então sigam aquelas dicas de estudo, sigam lá as dicas de estudo que eu coloquei logo no início desse evento,
perfeito? E façam um planejamento do trabalho de vocês ao longo do tempo que vocês necessitam para se preparar para competir, né, em algum concurso público, tá bom? Mas é importante sempre praticar. Aí, com prática, né? Cobra que não se mexe, não come sapo. Então, corre atrás. Você tem que praticar, tem que exercitar, tem que cada dia se aprimorando mais. Mas, gente, cara, ó, falar pertinho de vocês, tá? É importante, falando bem pertinho. Não desistam, sejam persistentes, estudem até passar. Como nosso querido fiscal de rendas, né? Eu conheço lá o livro dele, Como Passar em Concursos Públicos, que é publicado há décadas, né? Não estude para passar, estude até passar, né? Essa é a frase de William Douglas, juiz federal aí que passou em concurso público e publicou esse livro. Então aí tem várias dicas maravilhosas. Não sei se isso é publicado hoje em dia, porque esse livro eu conheço há uns 30 anos pelo menos, né? Uns 20 anos pelo menos. Tá bom? Então, preparação é fundamental. Não desistam, sejam persistentes. É isso aí, pessoal. Então, com essas dicas finais, eu vou terminando o meu evento por aqui. Foi até um pouco mais rápido do que eu imaginava, corri um pouco no começo. Vem comigo que a vaca não te lambe. Meu querido professor Leandro Cardoso falava isso para mim quando a gente trabalhava junto numa universidade aqui em São Paulo. Então, vamos lá, vamos correr atrás dos objetivos, pessoal. Isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.